desejar boa noite a todos que estão aí. Tô aqui com meu café, hein? Quem me conhece sabe, né? Não pode faltar um café em aulas. Então, ó, vamos pra cima. Tamo junto, José Carlos, Melody, tamo junto, galera. Ops, vamos pra cima, ó. Aqui a gente vai botar pra moer. Bora lá? Então, tá aí pra vocês, boa noite, bora. Olha só, primeira questão na sua tela aí. Eu vou respondendo junto com vocês e a gente vai, né, dialogando a respeito dela, obviamente sem fugir muito do assunto. Dedinho na ferida, é isso que eu quero de vocês, beleza? A gente tá aqui para ganhar tempo. E tome cafeína, é isso aí, Douglas. Tome cafeína pra frente, porque a vida de concurseiro é isso, e sem açúcar, tá? Vamos para cima. Então, ó, olha a questão na tela, aí para vocês vão lendo, respondendo. A gente vai iniciar de uma maneira mais tranquila, tá? Rebeca, tamo junto, vamos para cima. Então, ó, questão inédita aí do EP, que eu preparei para vocês. Vamos começar aqui. Então, olha, tá aí no título. Então, a respeito do direito de associação, tema quentíssimo, fortíssimo, que a gente sabe, que a gente encontra aí no artigo 5º, né? O direito de associação. Estabelecido nos incisos, perfeito, do artigo 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa considerada incorreta. Olha o que a banca faz, hein? Ela faz e é de verdade. Ela pede sempre aí, né, com uma frequência ou incidência, questões incorretas. E eu preciso que você tenha, na hora da prova, muita atenção. Porque é normal você ter o nervosismo, bate, é do ser humano. Você tem que ter atenção e fazer isso aqui que eu faço com vocês, ó. Circular a parada, que é para não ter dúvida. Beleza? Então, vamos para cima. Letra A. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo a liberdade de associação plena, exceto para fins paramilitares. Beleza, aqui a gente encontra, né, não muitas dificuldades. Você que está abisurado no texto constitucional, você já tira de letra. Você sabe que as exceções no tocante às associações diz respeito às que são de caráter paramilitar, que eu vou vedar, e, obviamente, as que são para fins ilícitos, beleza? E você já toma nota. Nesse contexto, veja, olhe bem para o slide, sendo a liberdade de associação plena, ou seja, independe aí no caso concreto da autorização, beleza? Então, você já coloca esse bizu no seu material, por favor. Aqui a gente tá tranquilinho, avançando, e eu vou aprofundar em algumas coisas com vocês aqui sem peninha, viu? A gente vai ver até onde a EGEDUC vai nessa prova e que você vai estar realmente preparado, beleza? Então, a criação de associações independe de autorização, sendo vedada pela Constituição Federal a interferência estatal no seu funcionamento. Segundo ponto, o Estado, ele não pode interferir na tal associação, beleza? Então tá tranquila a letra A e a letra B. Vamos para C. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no caso de suspensão, trânsito em julgado. E você encontra aqui um erro. Se você já está ligado na parada, esse erro, inclusive, pode ser até de saltar os olhos, se você realmente estiver aceso com aquele café, não há dúvidas. Então, eu quero que você coloque no seu material, em relação à associação, suspensão, no caso concreto, decisão judicial. Para dissolver, eu preciso de trânsito em julgado, beleza? Aí tá quente de prova para você esse tema, beleza? Tranquilo? Estamos firmes e fortes aqui. Bora para a letra D, ver qual seria, né? Na verdade, pontuar os que são corretos, né? Que a gente já marcou qual seria a incorreta. Então, é vedada a associação de caráter paramilitar. E o indivíduo tem a garantia de não ser compelido, em nenhuma hipótese, a se associar ou permanecer associado. Porra, não posso forçar a parada, sabe muito bem disso. Então, eu tenho aqui, nessa questão, alguns pontos que são essenciais para você revisar. E diga-se de passagem, tá? Responder questões não é só aquela parada automática. Pô, a gente que é velho de guerra, a gente sabe disso. Não é só o automatismo, é também a revisão, que é justamente o fundamento da gente estudar por questões. Beleza? Então, sem muitas delongas, sem muita picuinha, bora para a próxima. Tá aí para você. Próxima questão. Eu quero ver a galera botando o gabarito aí no chat, meu irmão, para a gente interagir junto aqui, né? Para a gente se manter juntos aqui, acordados. Beleza? Então, mais uma questão inédita, tá? Aí, do EP. Show!
Ritmo de edital aberto. Velocidade 2.0, meu amigo. Edital aberto é faca na caveira, velho. Sem ser esse negócio de manteiga, tá? É na caveira. A galera da técnica aí, se conseguir deixar a parte do slide um pouco mais visível, isso aí é com o pessoal da técnica aí da transmissão, eles que modificam isso daí. Se conseguir colocar o slide mais próximo deles, para eles conseguirem ler melhor, acho que tá pequeno, né? Show de bola, acho que assim melhora bastante para vocês, né? Show de bola. Perfeito. Então, se piscar, pé, tá ligado, né? Ele tá aberto. Então, João, um cidadão brasileiro, muito obrigado aí, galera da técnica. Ó, cidadão brasileiro foi detido e conduzido à delegacia sob suspeita de ser preso, né? Ao ser preso. Beleza, tranquilo. Não lhe informando o motivo da prisão. Já começou aí a caganeira, né? Porque não vai. Por que eu vou prender o cara? Eu vou cessear a liberdade dele, não vou falar o motivo da prisão, mas beleza, né? E nem permitiu a comunicação com a família do seu advogado. A gente já começa a violar alguns direitos aí que são garantidos pela Constituição. Pô, beleza. Permanecendo em cela horas sem registro formal, meu amigo, essa questão aqui é um abissal, né, dos direitos humanos, da Constituição, viola tudo que tem direito, né? Mas, enfim, a situação fática, de acordo com o artigo 5º, assinala a alternativa que indica corretamente direitos constitucionais que são garantidos por João. E aí? Você acha que direito tem preço, filho? Eu tenho alguns alunos que falam, não, professor, direito não tem preço, não. Preço não tem direito, não. Pelo amor de Deus, não vai nessa não, cara. Você tem que seguir a Constituição, direitos humanos em primeiro lugar, beleza? Não vai com essa ideia não, tá? Não que eu ser polícia tem que ser ruim nada, beleza? Então bora seguir aqui essa ideia. Show? Então, letra A. A prisão só poderia ter ocorrido em flagrante delito, sendo obrigatória a comunicação à família e ao juiz, mas a identificação dos responsáveis pela prisão é prerrogativa do agente público? Meu amigo, poxa, não vai nessa não, hein? Inclusive, eu peço até que você dê uma olhada no artigo 15 das formas equiparadas, lá da Lei de Abuso de Autoridade. Poxa, o agente público, ele tem que se identificar no momento da prisão. Isso pode até levar à situação de crime de abuso de autoridade. Poxa, então, responsável pelo interrogatório, o preso, ele tem esse direito de saber. Inclusive também o agente público responsável pela prisão. Então, duas situações que eu trago para você aqui, que você tem que fazer uma ligação com a lei de abuso de autoridade, porque direito de preso, né, é muito caro nesse sentido, apesar de não existir hierarquia entre os direitos, peso e aquele negócio todo que você já sabe, já está bisurado, você tem que entender. Alguns aqui podem levar até, né, de acordo com sua violação, crimes da lei de abuso de autoridade. Então fique, ó, faça o devido link, beleza? A prisão deve ser comunicada imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou a pessoa por ele indicada. Perfeito. Juiz, família ou pessoa por ele indicada. Então, eu tenho essa comunicação que acontece de maneira imediata. Beleza. Sendo-lhe assegurada a assistência de advogado e o direito à identificação dos responsáveis pelo interrogatório policial. Olha que questão top das galáxias para você fazer até o link com a lei de abuso de autoridade nesses tópicos que eu trouxe para você. Beleza? Direito do preso, vai na minha, dá uma olhadinha. Isso é tema que já foi... Eu sei que na sua prova aí, né, tem uma perspectiva da Guarda Municipal e tudo mais, mas isso já foi cobrado até em discursiva de prova de Polícia Civil, direito de preso, amamentação, enfim, em relação aos filhos. Então preste muita atenção a isso. Dica de professor que também é concurseiro, beleza? A gente já passa por essa jornada e eu deixo para vocês esses caminhos das pedras, que faz total diferença na tua preparação, beleza? Então, atente-se a esse ponto. Outra coisa, em se tratando de interrogatório, eu quero que você tenha uma perspectiva que envolve também crime de abuso de autoridade, que é o interrogatório em período de repouso noturno. Veja, via de regra, interrogatório em período de repouso noturno não pode acontecer, beleza? As exceções, prisão em flagrante, ou se a pessoa que vai ser interrogada permite a situação. Então, fique atento a esses links, que ajuda você a criar conexões para você entender
a base do direito e também entender o contexto proibitivo que envolve nessa questão prática do agente público com os crimes e tudo mais, para você ficar bem atento, beleza? Então, preso tem muito direito, só não sei se acontece na prática, né? Enfim, espero que aconteça. Ó, o preso tem o direito de permanecer calado e de ter assistência de advogado, beleza. Sendo a comunicação ao juiz e à família apenas após 24 horas, a gente já viu que essa parada de comunicação é imediata, beleza? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade judiciária. Fechou. Sendo-lhe garantida apenas a assistência da família, esquece, a gente já viu que existem outros tipos de assistência, incluindo a do advogado, se for necessário. No caso concreto, veja, aqui a gente já mata a questão com muita facilidade. Então, no contexto de cercear a liberdade, você já sabe muito bem, temos diversas liberdades, e uma delas é de locomoção. Nós temos direito de locomover no país em tempos de paz, sair, adentrar com nossos bens e tudo mais. Então, se eu venho acessar a liberdade de alguém, é porque é algo que é realmente muito sério para eu chegar a relativizar esse direito. Só que eu quero que você perceba uma coisa. O ponto aqui, chave, é você tomar nota. Pô, eu vou cercear a liberdade das pessoas, mas em que situações? Anote. Flagrante, ordem do juiz. Beleza? Aqui você já fecha com duas palavras-chave que diz respeito aí ao contexto de proibição e as exceções tocante à liberdade. Beleza? Tamo junto aí, vocês estão com sono não, né? Não me vem com essa de sono na hora dessa não, porque tá cedo, beleza? A próxima questão. Boa, José Carlos. Não tem que ir pra que sono não, hora de 3 copos de café. Bota o café pra dentro aí, meu irmão. Galera já deixando o gabarito aí. Vamos nessa. Olha só. Prova da IDECAN, nossa, né? Da Guarda Municipal de Macaíba. Beleza. De acordo com a Constituição, beleza? Independe de censura ou licença à livre expressão da. E aí? Tô vendo pouca gente colocando o gabarito aí. De aprovado. Que é isso? É isso mesmo. Esse é o espírito da coisa. Espírito de campeão, de vencedor. Vamos lá. Independe de censura, licença à livre expressão. O que é que eu vou independer de censura ou de licença? Anote. Anote a atividade intelectual, artística, científica e a de comunicação. Anote. Tiago, não, mas existe aquele conceito lá que quando tá passando algum filme tem uma faixa etária, tal, 18 anos, 16, 10. Cara, aquilo é contexto de recomendação. Via de regra, a liberdade intelectual, artística, científica e de comunicação são livres. Beleza? Então a gente já mata a pau a letra A. Só que eu quero que você faça um contexto que a gente consegue colocar até uma analogia, para você fazer uma equiparação. A gente pega essa atividade intelectual, artística, científica e de comunicação e faz uma comparação com a liberdade de profissão. Cara, a liberdade de profissão. Perceba, via de regra, essa tal liberdade, ela vai ter um exercício pleno. Quando que eu vou ter restrições à liberdade de profissão? Em situações em que a lei o exija. É a tal norma de eficácia contida. Perceba, a regra é você ter uma liberdade de profissão. Cuidado, faça a devida comparação aqui, que é para não criar qualquer tipo de confusão em sua mente. Liberdade de profissão, agora que eu estou falando. Liberdade de profissão é plena, você vai ter o seu exercício. Em alguns sentidos, em alguns momentos, a lei pode vir a conter. Por exemplo, para você abrir um restaurante, você precisa fazer gastronomia? Não, Tiago, eu não preciso fazer gastronomia. Então é pleno, você vai abrir seu restaurante. Você vai abrir uma loja de roupas. Você não precisa fazer moda. Mas para você ser médico, você precisa fazer medicina? Sim ou claro? Claro.
Então perceba que no tocante à liberdade de profissão, você vai ter alguns contextos em que eu vou ter contenção da lei, no caso concreto. E eu peço que você crie no seu caderno, no seu material, essa devida comparação, que é para você ficar, ó, bisurado. Beleza? Então, seguindo aqui, bora ver as outras alternativas. A atividade civil, paramilitar, sindical ou partidária, esquece. Reunião associativa para fins religiosos ilícitos, pô, aqui já foi, né? Enfim. Intimidade, honra e imagem das pessoas, pô, cuidado. A honra também vai ser protegida aqui no contexto da Constituição. Perceba, você vai encontrar também lá os crimes contra a honra no seu bendito edital de direito penal, beleza? Crença religiosa, ideologia e intimidade das pessoas. Perfeito, a gente fecha aqui essa questão muito tranquila. Você saber o texto, você arremata com facilidade a letra A. Show de bola, bora para a próxima. Vamos nessa, galera. Vamos tacar o gabarito aí no chat? Vamos nessa. César tá com a gente, metendo o gabarito aí. Bora, bora, bora. Tem de ter coragem, meu amigo. Tem que ter coragem. Para ser aprovado, tem que ter coragem, viu? Vamos nessa. Sobre a instituição do júri e a sua organização com base na Constituição é incorreto. É incorreto. Sobre o júri. Perceba. Dentre as definições, especificações do júri, eu vou encontrar sim. Acompanhe comigo. Plenitude de defesa, competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Perceba, crimes dolosos e contra a vida. Se a banca jogar culposo, sai da parada. Crime doloso e detalhe, contra a vida. Beleza? Tranquilo. Soberania dos vereditos, show de bola. E transparência de votação. Já pensou se no júri todo mundo soubesse quem tá votando em quem? Ó, peraí. Transparência de votação, esquece, você marca aí que tem o material, pô, você bota aí sigilo de votação. Deixe-me tomar nota aqui para você. Só não ficou tão bonita a letra, mas dá para entender que tem sigilo na parada. Beleza? Então, transparência, esquece, sigilo de votação. Show de bola? Muito bom. A galera tá botando o gabarito na casinha aí. Vamos para cima. Próxima questão da IBFC aí, para a gente trabalhar bancas que são também similares à tal banca IGEDUC. Perfeito? Vamos nessa. No que dispõe nacionalidade. Nacionalidade. O que é que vocês já acham desse tema? A galera se perturba um pouquinho? É nato, não é? É naturalizado? Vamos ver. Então, observando o que dispõe a CF acerca da nacionalidade, assinar a alternativa considerada correta. Não vi ninguém botando gabarito ainda, hein? Calma aí, professor, tô lendo. Tô lendo. Dedo e doido pra passar. É isso aí, pô. Tem que ter esse espírito, meu irmão. O concurseiro tem que ser naturalmente maluco, velho. Tem que ter esse espírito de doido, velho. Bora arregaçar as mangas. Bora, ó. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do país estrangeiro que estejam a serviço do seu país. Pô, eu vou explicar isso para vocês no quadro. Deixa eu responder a questão, que eu vou pro quadro rapidinho para fazer esse esquema com vocês, beleza? São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa há mais de 10 anos? Esquece, aqui é mais de 15 anos. Eu vou esquematizar isso para vocês. Eu vou bolar um bizu aqui, que você vai matar a nacionalidade com facilidade, beleza? O cargo de governador do estado é privativo de brasileiro nato. Errado.
O cargo de carreira diplomática é privativo de brasileiro nato? Sim, senhor. De doido para passar. Beleza? Ó, joga no quadro, por gentileza. Só para fazer um rápido com o pessoal aqui. Rapidez. Será que temos essas condições aí de colocar aqui rapidinho no quadro? Show, obrigado, muito obrigado, hein? Ó, obrigado mesmo. Enfim, pessoal, bora trabalhar aqui essa parte. Olha, preste bem atenção. O artigo 12, inciso 1º, trabalha aqui a questão do brasileiro nato. E eu quero que você enxergue aqui junto comigo 4 hipóteses para a gente conseguir arrematar o camarada como canarinho, brasileiro nato. Veja bem, imagine uma situação, a primeira, tá? Em que eu tenha aqui estrangeiros no Brasil. Eu tenho aqui, preste bem atenção, tá? Estrangeiros no Brasil. Veja. Esses estrangeiros estão no Brasil. Se a questão mandar para você assim, pô, tem estrangeiro no Brasil, a pergunta que você vai fazer para si mesmo na hora da prova, não vai falar com o candidato ao lado, obviamente, né? Pergunta para si mesmo, esse estrangeiro está a serviço do seu país de origem? A pergunta é essa. Por favor, anote. A pergunta é essa. Esse estrangeiro está a serviço do seu país de origem? Se esse estrangeiro estiver a serviço do seu país de origem, essa criança ela vai ser estrangeira. Agora, se o estrangeiro não estiver a serviço do seu país de origem, estiver a serviço de outro país, que pode acontecer, perceba. Show, obrigado aí. É porque não está no OBS não. Mas enfim, ó. Se esse estrangeiro não estiver a serviço do seu país de origem, ou seja, eu posso ser croata e estar a serviço da Itália, ou então posso estar no Brasil de férias, fazendo qualquer outra coisa, essa criança vai ser brasileira nata. Então a pergunta é essa: esse estrangeiro está a serviço do seu país de origem? Se estiver, estrangeiro. Se não estiver, brasileiro nato. Cuidado com isso em prova. Isso é um foco de pegadinhas muito grande, porque a gente segue aqui o critério de solo, para dizer que alguém é brasileiro nato. Beleza? Então, as seguintes 3 hipóteses que eu trago para você são de brasileiros. O primeiro contexto de brasileiro que eu tenho aqui é de brasileiro no estrangeiro. Se esse brasileiro que está no estrangeiro estiver a serviço do Brasil, essa criança ela vai ser automaticamente brasileira nata. Automaticamente brasileira nata, serviço do Brasil. Brasileiro no estrangeiro, a serviço do Brasil, automaticamente brasileira nata. Agora eu tenho outras 2 situações para a gente fechar aqui a questão do brasileiro nato, que são situações que envolvem o brasileiro que está no estrangeiro, só que ele não está a serviço do Brasil. Essa criança tem como ser brasileira nata? Tem sim, pelo critério de sangue. Só que eu preciso que os pais, em primeiro momento, façam a devida autenticação, assim, da nacionalidade, faça o devido registro, beleza? Primeiro ponto, registro, após o nascimento. Ou, se eles não fizerem esse registro, a própria criança, que não vai ser mais criança, atingido a maioridade, realize aí a opção de ser brasileira nata. Aí sim, ela vai ser considerada nata. Beleza? Aqui, o que eu quero que você perceba, veja, esse esquema está muito simples para você conseguir pegar essa ideia. Quem tinha dificuldade, pô, manda esse esquema no caderno, beleza? E vai fazer questão, que vai estar certo. Eu tenho um piloto que tá gemendo aqui, né? Enfim, é o azul, tá gemendo, bichinho. Ó, então é o que acontece. Pega essa parada e bota no caderno. Agora, o que eu quero que você enxergue além disso é a possibilidade da questão cobrar a questão de brasileiros, cargos privativos de brasileiro nato nesse contexto aqui. Porque ela pode jogar assim, não, pô, porque o casal
de estrangeiro, o casal de estrangeiros estava no Brasil. Eles estavam de férias e tiveram um filho no Brasil. Essa criança, quando ela crescer, ela pode ser presidente? Aí você já faz a associação. Se os estrangeiros estão no Brasil e não estão a serviço do seu país de origem, essa criança vai ser brasileira nata. Se ela é brasileira nata, ela vai poder ser presidente, sim, porque o cargo de presidente é um cargo privativo de brasileiro nato. Beleza? Então você vai ficar ligado aí nessa parada, por gentileza, porque essas pegadinhas são costumeiras. E você consegue também coadunar esse assunto com a questão dos direitos políticos, até a idade também. As bancas gostam de fazer pegadinhas com a idade para os cargos, que a gente vai ver aí posteriormente também, né? Brawl Stars tá no shape. Tamo junto, velho. Tamo junto. Bom, então bora pra cima, voltar para as questões? Bora lá. Tá aí. Brigadão, brigadão mesmo, galera da técnica aí, pela paciência comigo. Tamo junto. Bora pra próxima. Relativamente ao brasileiro nato, a Constituição prevê que, olha só, olha a questão, hein? Não será extraditado, salvo comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Veja, o brasileiro nato, o canarinho, ele nunca vai ser extraditado, cara. O naturalizado é que pode vir a ser extraditado em caso de tráfico a todo tempo e de crime comum antes da naturalização. Então, se eu estou falando de brasileiro nato, atente-se sempre, tá? Eu percebo que vocês gostam muito também de bizu de prova, né? Aquela sacada, aquele pulo do gato. Então, o pulo do gato que eu dou da IGEDUC para vocês é vocês prestarem muita atenção ao enunciado. A IGEDUC é aquele tipo de banca que direciona o candidato bem no enunciado do que ela quer. Ela especifica bem, olha, de acordo com a jurisprudência, sem considerar a jurisprudência. Então, isso aqui é um ponto que vocês têm que ter bastante atenção, beleza? Então, terá declarada a perda da nacionalidade se fizer pedido expresso perante a autoridade brasileira competente, desde que a situação não acarrete a patridia. Poxa, cidadão, preste bem atenção. As hipóteses de perda de nacionalidade é tema muito quente para sua prova, mas muito quente mesmo. Então, eu tenho aqui no caso concreto 3 situações para apresentar para você. Situação em que existe atentado à democracia e situação que existe fraude no processo de naturalização. E situação também em que o indivíduo ele faz a solicitação, que é a letra B. Só que ele faz a solicitação, porém, não pode acarretar um estado de apatridia para ele. Tiago, eu não sei o que é o apátrida. Eu não sei o que é um estado de apatridia. É o cara que não tem nacionalidade. Então, pô, se eu vou solicitar, se eu tenho somente a nacionalidade originária brasileira, solicito lá, não posso porque eu vou virar uma apátrida. Eu vou perder aqui a nacionalidade, beleza? Vamos para C. Vou chegar na D, beleza? A renúncia à nacionalidade impede o interessado de readquirir a nacionalidade originária brasileira. Na verdade, se ele fizer essa renúncia, ele pode vir a readquirir a nacionalidade originária brasileira. Tiago, o que é a nacionalidade originária? É aquela em que a gente já nasce, é a chamada também a primária, que você já advém dela da barriga da mamãe, né? É um contexto que é involuntário. Você sai do bucho da sua mãe, hello Brasil, sou canarinho. A parada é essa, então é a originária, beleza? Letra D. Ocupará privativamente os cargos de presidente, de vice e de senador? Pô, errado. Por quê? No caso concreto de senador, não está elencado entre os cargos que são privativos de brasileiro nato, beleza? Galera se ajudando aí no chat também, tamo junto, hein? Tamo juntasso, junto e misturado aí, rumo a GCM Paulista. É logo ali, é logo ali. Vamos para a próxima. Deixa-me dar um gole no meu café. Tá acabando, velho. Tamo junto, Zé Carlos. Tamo junto. Tamo junto. Galera tá dando feedback aí. Vibra. Vibra. Somente faz vibrando o negócio, né? Vibre. Pronto. Tá resolvido. Ó, João
de nacionalidade brasileira, profissional da área da tecnologia da informação, almejava requerer voluntariamente a nacionalidade de um país de continente asiático. O que, a seu ver, facilitaria a sua inserção no mercado de trabalho local. Em razão deste objetivo, procedeu à análise da sistemática constitucional em relação a essa possibilidade. Ou não, né? De renunciar à única nacionalidade que possui para obter a segunda. Veja, renunciar à única que ele tem. Ele pode? Eu vou esperar vocês colocarem o gabarito aí. Vamos ver. Galera, gabaritando. Gabaritando. C de casinha, não é isso? Olha só. Ao obter a nova nacionalidade, será automaticamente cancelada a brasileira? Pô, esquece. Essa parada não existe. Beleza? Aí que tá a pegadinha. É possível renunciar à nacionalidade brasileira. Por quê? Não é possível. Porque se ele renuncia, ele vai adentrar a um estado de apatridia. Ele pode se tornar apátrida devido a essa renúncia? Não. Acabei de explicar isso para você. Então, fecha. C. João pode requerer a nova nacionalidade, mas não pode renunciar à brasileira no momento anterior. Pois é. Por quê? Porque ele vai virar apátrida. Uma questão um pouco mais bem trabalhada. Beleza? Uma questão um pouco mais bem trabalhada, devido até à banca que eu selecionei aí, mas é um pouquinho a mais, porque o conhecimento vocês têm para responder. Beleza? A nacionalidade brasileira pode ser livremente renunciada? Não, a gente já viu que não. Nesse sentido, não pode. Beleza? Bora para a próxima. Aí, questão de... Olha só. Bancas diversas, etc e tal, beleza. Ó o ano, 2025. Essa prova aqui foi um dia desse. Olha o que foi cobrado. Deixe-me o gabarito. Aqui no chat, aqui ao lado, ó. Bota aí. Vamos lá. Olha só. Dê um tempinho para vocês respirarem aí, darem uma lida na questão. Então, segundo a CF, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, vamos ver, perguntando as hipóteses de perda. Show. Adquirir outra nacionalidade para exercício de direitos civis? Esquece isso, esquece. As três hipóteses eu já lhe apresentei. Adquirir outra nacionalidade mediante imposição de norma estrangeira? Esquece. A palavra é essa, esquece. Fizer pedido expresso de perda de nacionalidade brasileira perante a autoridade, em razão de suas situações que acarretem a apatridia, pode acarretar a apatridia? Não pode. Não pode. Não pode ficar sem nação. Beleza? Estou preocupado com isso. Então não pode ficar sem nação. Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização. Show, fechou. Fechou com fé, força, vontade de ser aprovado. Aqui a gente tem. Letra D de dado. D de doido. D de doido para passar, como falaram aí. A parada é essa. Então, sentença judicial, perceba. Aqui eu menciono fraude no processo de naturalização. Como também posso mencionar o quê? Atentado à democracia. As outras duas.
Show? Tamo tranquilo? Então esse tópico, gente, olha, tá muito bem fechado, muito bem fechado. O que eu quero trazer para você aqui há um contexto de colocar a cereja no bolo, porque eu sou detalhista, eu sou preciosista em relação aos processos de naturalização. Primeiro ponto, quando a gente fala de naturalização, eu quero que você perceba uma coisa, somente quem cria distinção entre brasileiro nato e naturalizado é a ACF. Fechou. Tiago, em que situações ela cria distinção? Pô, acabei de falar uma para vocês, a questão do brasileiro nato, carros privativos de brasileiro nato. Beleza. Agora, quais são os casos em que há a permissão, há a condição para que se exista naturalização? Vamos que vamos. Naturalização, eu quero que você conheça duas. A ordinária e a extraordinária. A ordinária, eu menciono pessoas de países de língua portuguesa. Veja, países de língua portuguesa. Que são residentes do Brasil há pelo menos um ano aí. Beleza? Residentes de país de língua portuguesa, eu tenho aqui o marco temporal de um ano e que tenha aí, no caso concreto, idoneidade moral. Eu vou, nesse contexto, colocar esse cidadão como naturalizado, ordinária. Agora, qual seria a extraordinária? Qual seria a extraordinária no caso concreto? 15 anos ininterruptos, você coloca também a posição de que o indivíduo, no tocante à nacionalidade, pode ser qualquer uma e que não exista aí condenação penal para o indivíduo. Pega o bizu. Vocês já estavam respondendo a questão. Olha, então, não deixe de anotar isso, beleza? Não deixe passar não. Ó, então, para a próxima questão aqui, adaptada, que diz respeito à Constituição e à condição de elegibilidade, perguntando a idade mínima. Então, qual seria aqui a condição? Eu quero que você tome nota do seguinte contexto aqui no caso concreto. Veja, eu quero que você anote o bizu aqui do número de telefone. Quem já ouviu falar? 35 30 21 18. Faz uma ligação aí. 35 30 21 18. Aí você percebe uma coisa. Eu tenho uma sequência aqui que vai do maior para o menor. Show? Eita, passou aqui sem querer. Peço perdão. Passou aqui sem querer. Vamos voltar aqui. Pronto. Agora eu posso voltar aqui para o slide. Então, você percebe que existe um contexto aí em que eu vou do número maior para o número menor. 35, 30, 21, 18. E você vai fazer essa associação justamente no tocante aos cargos. Porque eu preciso ter 35 anos aqui para ser presidente, vice e senador. Veja, a idade maior aqui. Show? Agora, quando eu falo do contexto dos 30 anos de idade, eu já envolvo o governador e o vice. Agora, dos 21, deputado, prefeito, vice e o juiz de paz. E os 18, lembra do vereador. Beleza? Então, no caso concreto, fica fácil aí matar a questão. Beleza? Eu vi a galera colocando aí 21 anos na letra B, né? Exatamente. Então, o que eu quero que você perceba aqui é o seguinte, pô, gabarito D de dado. Show. 30 anos aí no caso concreto. 35, senador, quando eu envolvo também o presidente e o vice. Faz justamente a analogia que eu fiz aqui com você. As idades 35, 30, 21, 18. Eu vou descendo no caso concreto. Presidente, governador, prefeito e aqui vereador. Meu irmão, para decorar o vereador é fácil. Qual é a idade aí, né? Menor,
Qual é o cargo que seria menor abordado aí? Vereador, 18 anos. Beleza? A gente tem que trabalhar com bizu na reta final, naquela euforia toda. Doido para ser aprovado. Olha a próxima questão. Ação alternativa correta a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na CF. Vamos nessa. Não haverá pena de morte em nenhuma hipótese? Circula nenhuma hipótese. Pena de morte? Via de regra, não. Mas se tiver guerra, pô, salva em caso de guerra declarada. E eu quero que você tome nota de uma paradinha, certo? Que a gente enxerga, que a gente estuda na teoria geral dos direitos e garantias fundamentais, que é o efeito cliquet. Vocês conhecem o efeito cliquet? A vedação ou retrocesso? Direitos conquistados, eles não podem ser retirados. Uma vez que eu alcanço um direito, que eu conquisto um direito, ele não pode ser retirado. É a vedação ou retrocesso. É por isso que, por exemplo, a pena de morte ela não pode entrar em vigor como via de regra, novamente aí no nosso estado. Por quê? Pelo efeito cliquet. Show de bola? Vedação ou retrocesso. Vamos lá. A galera tá gabaritando, vamos ver aqui a questão. São admissíveis no processo provas por meios ilícitos? Não, não pode. As provas ilícitas, elas são vedadas. Eu tenho até um princípio que diz respeito a isso. É a inadmissibilidade das provas ilícitas no processo. Beleza? Então, tá tranquilo aí, tá favorável. Não vou aprofundar nesse ponto com vocês porque não tem processo penal edital. Então, pega somente o texto e corre para o abraço. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial? Ó o dedinho, ó. Judicial. Cuidado que essa pegadinha é recorrente. Isso em qualquer tipo de concurso, tá? Judicial. Serão asseguradas condições para que as presidiárias possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. D de doido. D de doido. Beleza? Tranquilo. Questão sossegada, né? Pra gente trabalhar aí. Bora pra próxima. Agora trabalhar um pouquinho de segurança pública, né? Tema quente para sua prova aí, que pode sim cair dia 11 de janeiro para você. Então, trouxe uma questão aí da Selecom para a gente iniciar. Vamos para cima. Então, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida por diversos órgãos. Aqueles que, de acordo com o Constituinte, têm por missão de exercer funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares e ressalvada de competência da União. Cara, vamos lá. Deixe-me conversar um pouco sério com vocês aqui. Vamos lá. Polícia Judiciária. Choveu pergunta no meu Instagram sobre isso, em relação ao simulado. Polícia Judiciária. O que é uma polícia judiciária? É uma polícia que realiza investigação. Ela tem a função investigativa. Ela é auxiliar do Poder Judiciário. Ela está no Poder Executivo, mas ela auxilia o Poder Judiciário, cumprindo mandados de busca, de apreensão, etc. e tal. Polícia Judiciária é aquela polícia investigativa. Quais são as polícias judiciárias que a gente tem aqui? Eu tenho a Polícia Federal e tenho uma Polícia Civil. Bacon Script está comigo aí. PF e PC. A PF exerce com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Aí foi justamente uma pergunta que chegou para mim no direct. Tiago, mas com exclusividade? Sim. Por que com exclusividade?
Não é que ela só exerce essa função de acordo com a Constituição. Tem várias. Reprimir contrabando, descaminho, polícia marítima, aeroportuária de fronteiras. Só que, para afirmar que a PF é a Polícia Judiciária da União e pronto. Agora, quando eu caio em campo de Estado, eu tenho a Polícia Civil. E o que diz a Constituição no tocante à Polícia Civil? A Polícia Civil tem a função de apurar crimes. O ponto é esse. Apurar, que digo, é aquela função repressiva. Aconteceu a situação, eu vou investigar, eu vou correr atrás. Beleza, repressiva. Agora, apurar crimes. Cuidado com esse apurar crimes, porque não são todos os crimes. Eu tenho duas ressalvas, que são os militares e os que são de competência da União. Essa é a pegadinha master de prova no tocante à Polícia Civil. Ela apura crimes, mas não todos. A ressalva que eu encontro são os militares e os de competência da União. Olha a questão, olha o que a questão fala. Funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares e ressalvada a de competência da União. Você vai aqui, ó, em A de aprovado. Beleza? Recomendo fortemente que você leia o texto do artigo 144. Vou falar incansavelmente para você aí. Leia o texto do 144. Você precisa dominar o 144. Beleza? Vamos para cima. Para a próxima questão. Oxe, essa faltou o ABCD, né? Colocar. Que vacilo. Bora lá. Quero ver o gabarito de vocês agora, hein? Tocante a essa questão aí. Vamos lá. Galera gabaritando, colocando aí, né, o que acha da questão. Vamos para cima. Vou corrigindo com vocês vão respondendo aí. Enfim, acerca da CF e a segurança pública, a alternativa correta. Então, aos bombeiros militares incumbe a execução de atividade de defesa civil. Perfeito. Defesa civil. Corpo de Bombeiros Militar. Defesa civil. Beleza? Avante. Polícia Militar. Polícia ostensiva e preservação de ordem pública. Ok. Ok. Cuidado com isso em prova. Ordem pública e polícia ostensiva. É a polícia militar. A Polícia Federal destina-se, entre outros, a reprimir o contrabando e o descaminho. Acabei de falar para vocês agora, inclusive. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal pertencem e cabem à segurança de estabelecimento penal. Olha para mim e marca o gabarito A de aprovado. A de agora vai. Show! Então faça esse esquema. Não perca isso de vista. Beleza? Bora para a próxima questão aí, para a gente continuar gabaritando direito constitucional aqui no EP. Então, com base no artigo 144, tal, segurança pública, marque a alternativa considerada a incorreta. Beleza, eu quero a errada. Isso, como eu já falei, é a atenção máxima, porque nossa mente, ela tende a querer procurar o certo, marcar o errado, por vezes, se você não está atento, se você não está acostumado, pode dar BO. Acredite, beleza? Então, bora para a questão aqui.
as perguntas da galera aí, ó. Vamos para cima, olha. Então, a assinala é incorreta. A Guarda Civil Municipal não está presente no rol do artigo 144 expressamente. Adivinha? Realmente não está. Essa questão eu gostei demais dela, porque ela é muito técnica. E a EGEDUC pode trabalhar com você dessa forma dia 11/1. Grande dia para muitos. A Guarda Municipal é firmada pelo STF, né? Dentro até de um aspecto material no tocante à segurança pública, que exerce as atividades da segurança pública. Isso é de acordo com o STF. Se você for pegar o texto do artigo 144 e ver lá o rol taxativo, você vai encontrar, pô, Polícia Penal, Civil, Militar, Bombeiro, PF, vai encontrar a Ferroviária, a PRF, mas você não vai ver a Guarda Municipal. Então, isso é o pulo do gato no tocante a esse assunto. E perceba, julgados estão abertos para serem cobrados em sua prova. Os municípios deverão constituir guardas municipais destinados à proteção dos seus bens, serviços e instalações. Exercendo policiamento ostensivo, cara, quem faz policiamento ostensivo de acordo com a Constituição para preservar a ordem pública é a Polícia Militar. Essa parada aqui tá errada. Ô, Tiago, mas a Guarda Municipal é a Polícia Municipal. Tem que prender bandido. Tem que dar voadora na caixa dos peitos. Não, vai com calma. Você tem que se atentar ao que tem na Constituição, meu filho. BIS. Conhece o BIS? Bens, serviços e instalações do município. Beleza? Quando eu falo de policiamento ostensivo, eu estou falando da Polícia Militar no tocante à sua atribuição garantida pela Constituição. Show? Então, aqui o aspecto essencial que foi atribuído à Guarda Municipal em relação a julgados e tudo mais é a prevenção, a atuação preventiva. Beleza? Policiamento ostensivo, cuidado, é a Polícia Militar. Beleza? Bora para a letra C de casinha. Então, o STF firmou o entendimento asseverando que a Guarda Civil Municipal, sob um aspecto material, exerce a atividade típica de segurança pública. Veja, que interessante. Como a questão é técnica, eu gostei muito dessa questão. Veja, o STF firmou o entendimento. Isso é muito a cara da EGEDUC que também faz isso. Ela direciona, como já falei para vocês. É o bizu, cara. Para você ficar ligadaço e saber o que responder. Beleza? Tá tranquilo. Vamos para cima. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incomunidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, compreende, veja, a educação, engenharia e a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão a mobilidade. Veja, segurança viária. Beleza? No tocante às atribuições à mobilidade urbana, compelindo no âmbito do Estado, DF e dos municípios, os respectivos órgãos e entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Beleza? Tá tranquilo? Tá show. Questão aqui pra gente ficar sossegado no tocante a essas atividades. Beleza? Bora para cima para mais uma. Aquele tempinho maroto, só para você ler e já ir dando seu gabarito, né? Para eu também não chegar aqui e atropelar tudo e você perder o time da coisa, que é para a gente ir acompanhando um ao outro, né? Você vai respondendo, eu vou dando gabarito e a gente vai seguindo, né? Para ficar dinâmico para você também. Ser de cachorro, é. Galera, ativa, ativa. Quem tá no cafezinho aí? Comando da madrugada sem café? Nananina não. Sede esse boom.
Bora, bora. C de sofá. Será? OCP, soldado da CBMPE. São órgãos de segurança pública previstos no 144, exceto Polícia Civil e Rodoviária estão? Estão. Cuidado, Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Alô, alô, beleza? Inclusive, no tocante a isso, eu até me lembro, quando eu falo PRF, de um mnemônico, da súmula vinculante, a de número 11, que diz respeito ao uso de algemas. Que diz respeito a um dos nossos fundamentos, que é a dignidade da pessoa humana. Quando é que eu posso usar algema? Veja que interessante. Como é que o cérebro da gente ele funciona, né? Eu lembrei do mnemônico. P, R, F. O que é a PRF? Súmula vinculante número 11. Hipóteses, anotem, que eu posso usar algema. Perigo, resistência e fuga. Pega o bizu, beleza? Hipóteses em que se pode usar algemas, que pode fazer o uso de algemas, beleza? As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, pô, estão no 144. Renan, o som tá pegando. Não deixa o som pegar. Não deixa. Beleza? Ministério Público e ABIN, esquece, pô. Pô, isso aqui, né, não tem nada a ver com a segurança pública, tá? Aqui no contexto de 144. Beleza? Polícias penais, federal, estadual e do distrito, beleza. Rodoviária federal e ferroviária também, você acrescente. Geralmente o pessoal esquece, né, da ferroviária, mas está lá na segurança pública, que vai realizar o patrulhamento ostensivo nas ferrovias federais. Isadora Mendes, a gente vai até 00:30. Temos meia horinha aí pra gente dar o gás final, beleza? Pra gente dar o gás final. Show? Meia horinha pra gente dar o gás final. Mais uma questão. Vamos nessa. FGV da Guarda Municipal de Prefeitura de Vitória. Então, João, após ser aprovado em um certame público, passou a ocupar um cargo público em uma instituição responsável pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública. Veja que questão simples, que questão tranquila para a gente trabalhar na noite de hoje, uma vez que a gente já foi e voltou nesse assunto, ficou fácil responder, ficou fácil marcar o gabarito. Diretão, hein? E a gente já viu com muita qualidade aqui uma parte da segurança pública, no tocante às funções desses órgãos que são elencados aí. Então, no caso concreto, veja, polícia militar, policiamento ostensivo e ordem pública. Falou em ostensivo? Pô, muito bom. Pontuação aí da galera. Falou em ostensivo? Eu já arremato, já jogo para a polícia militar, beleza? Tranquilo. Vamos para cima para a próxima questão aqui, que diz respeito aqui, né? Deixa-me ver. Sim, a segurança pública ainda, mais uma questãozinha de segurança pública para a gente. Vamos ver. IDECAN aí, Polícia Penal. Assim como estabelecido na CF, os municípios poderão constituir, né, essas organizações. Veja, como o texto ele é fundamental, é de fundamental a leitura. Deixa eu me colocar aqui só o marca-texto, só para te mostrar uma coisa. Os municípios, eles poderão. O que o texto fala. Lembra que questão anterior a gente leu e tinha deverão? É assim que as bancas, elas jogam, cara. Trocando uma parada a outra. Entende? Então, poderão não é deverão. Então, cuidado com isso em prova. Beleza? Destinados a bens, serviços e instalações. Já te disse, aqui é o bis. É o bis. Estou tratando necessariamente das GCMs.
João Paulo, qual é o tópico mais difícil de direito constitucional? Cara, isso é muito relativo. Isso é muito relativo, cara. Isso é muito relativo. Se você for levar em um contexto assim, pô, geralzão, você coloca ali os 3 poderes, se você... Agora, tá botando aí já, inclusive, no chat, ó, poderes. Né? Se você for levar em consideração a quantidade de conteúdos, tal, enfim, o judiciário, legislativo, executivo, pô, fica ali um negócio bem, né, que a galera geralmente, por um consenso, já colocaram no chat aí, seriam os poderes. Beleza? Mas não é porque, veja, mas não é porque é difícil que você vai deixar de estudar. Não faça isso. Isso é relativo, como eu disse, né? Paulo mesmo falando. É a organização política administrativa para mim e pode acontecer. Beleza? Então, bora para cima, voltar aqui para nossas questões. Então, galera, mais uma questão aqui que diz respeito a cargos privativos de brasileiro nato. A gente já está voltando aqui um pouquinho para naturalização. E eu quero que você se atente a essa possibilidade da banca cobrar de você justamente quais são os cargos privativos de brasileiro nato. E quais são? Quem lembra? Veja, você coloca ali, em primeiro ponto, os 3 primeiros, aqueles, na verdade, a sequência primeira, aquela que envolve justamente a sequência da presidência da República, em que eu tenho o presidente, o vice, o da Câmara, consequentemente, ali você vai ter também o do Senado e o ministro do STF. Beleza? Fechado isso daí, que justamente é a sequência da presidência, que você já faz essa correlação, eu tenho aí a carreira diplomática, oficial e também o ministro do Estado de Defesa. Beleza? Então, por favor, esses cargos que são privativos do brasileiro nato, você tem que saber. Geralmente a galera coloca o mnemônico, né? mp3.com, tal. O interessante, né? Se você quiser se apropriar do mnemônico, mas que você também entenda quais são os cargos. Beleza? Para depois não ficar naquele negócio MP3, depois não sabe nem mais que música toca nesse MP3, beleza? Então, ó, Chico é brasileiro naturalizado e pretende ocupar cargo público de alto escalão da administração. Mas sabe que existem cargos que somente podem ser ocupados por brasileiro nato. Então, aqui, você já se liga no seguinte contexto, veja. Pô, já estou fazendo uma associação de ser brasileiro nato naturalizado. E quem cria distinção? A Constituição, que eu já falei para você. De acordo com o disposto na CF, é privativo de brasileiro nato o cargo D. Governador, deputado, senador, ministro do STF, show. Você se liga na sequência que eu já falei. Show de bola? Cara, agora, na moral, a prova de vocês... Joga um papo reto pra você aqui rapidinho. A prova de vocês é dia 11 de janeiro. Eu me lembro perfeitamente. No primeiro concurso que eu fui aprovado, eu quase que viro à noite, do dia 31 pro dia 1. Estudando feito um condenado. Graças a Deus. Estudando feito um miserável. 2 meses depois, eu estava aprovado no concurso que eu queria. Eu quero que você faça a associação justamente nesses momentos que a gente está aqui, ó. Tô tomando café para me aguentar. Esses momentos de cansaço, você busca forças de onde não tem muitas vezes para poder conseguir, né, alcançar aí a sua meta diária, o seu objetivo, porque a gente vive de processo. A gente vive de processo. Isso é natural. Muitas vezes você está ali focadíssimo no resultado. Pô, eu quero aqui, ó. Eu quero matar a banca a pau. Beleza. Foca no processo. Foca no processo, pai. De verdade, dias e mais dias. Na hora chega. Pode ter certeza. Viu? Eu vejo vocês aí estudando, pô, a gente tá junto aqui. É a mesma coisa que ver a mesma história, só mudando os personagens. É disso que se trata. Beleza? Então, ó, a sucessão. A gente tava falando aqui do poder executivo.
Isso é tema aqui da sua prova, você observar a sucessão do cargo da presidência. Então, neste momento anterior, eu já citei para você. Aí fica fácil matar o gabarito. Então, em caso de impedimento ou de vacância dos cargos de governador e de vice-governador, você vai sacar aí justamente, né, a sequência, na verdade, aqui de governador seria no caso de presidente, né? Mas enfim, você pega a sequência aí, da presidência, presidente da Câmara, deixa eu me ver aqui, presidente, deixa eu ver o gabarito, presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, beleza? Fecha aí. Primeiro vem o C, Senado e Supremo Tribunal Federal. Show de bola? Fica para você marcar aí a sequência da presidência da República com muita facilidade aí. Questões que fazem com que você auxilie a revisão. Beleza? Bora para a próxima. Tem alguns prazos no Poder Executivo que eu quero que você se aproprie. Eu quero que você se aproprie. Contextos de eleição, contextos de vacância, porque estavam falando agora há pouco. Tiago, qual seria o tópico mais difícil de direito constitucional? Pô, você pegar ali os poderes. Beleza. Mas se fosse para dar foco em um poder, qual que você daria? Obviamente, poder executivo. Obviamente, poder executivo. Então, no caso concreto, você vai se apropriar mais ainda do poder executivo. E lá existem alguns contextos de pegadinha, que eu coloquei justamente no simulado para você. E eu quero que você observe comigo alguns prazos. Prazos que envolvem, né, a saída do presidente do território nacional, quanto tempo que ele pode, passado tanto tempo, ele tem que pedir autorização para alguém. Quem que ele pede autorização? Para tomar posse. Beleza? Quantos dias ele pode passar para tomar posse? São questões aí que você vai, né, pegando os macetes para evitar cair em pegadinhas. Mas, enfim, bora para a questão. Considere que o presidente, sem licença do Congresso, viajou para o exterior e passou 25 dias ausente. É possível afirmar que... Nesse contexto, eu já lhe respondo. Para a gente ir direto para o gabarito. Perceba, o presidente, passados aí esse prazo de 15 dias, ele precisa pedir licença ao Congresso Nacional para poder conseguir a tal autorização, no caso concreto. Então, veja, direitinho aqui no gabarito, tá? O presidente errou a não ter obtido licença do Congresso, podendo, inclusive, perder o cargo. Cuidado com isso em prova. Falou em presidente viajar 15 dias. Passado esse prazo, ele precisa pedir autorização para o Congresso. Beleza? Mais um que eu quero aproveitar e mencionar com vocês aqui é a questão da posse. Tiago, existe prazo para posse, limite assim? Tem. Qual seria o prazo? Vamos lá. Passado o prazo da posse, o presidente tem 10 dias para tomar sua bendita posse. Pode perder o carro, pode. Qual seria a exceção aqui? Pô, Tiago, tem alguma exceção? Tem. Se tiver algum caso fortuito, alguma força maior. Digamos que o camarada, né? Que o camarada que iria tomar posse para presidente está internado no hospital. Tem como ele tomar posse internado no hospital? Não. Então é um caso de força maior nesse contexto. Então poderia passar os 10 dias, se fosse o caso. Mas aqui, cuidado. Então, para presidente sair do país, 15 dias. Passado esse prazo, a autorização do Congresso. No contexto que envolve a posse, 10 dias. Beleza? Aí, para ele tomar posse, poderia passar exceção, caso fortuito, força maior. Beleza? Dedinho na ferida aí para você, tá certo? Então, galera, a gente consegue com muita qualidade fechar vossas questões aí. Eu trouxe algumas para você. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. A gente fechou um pouquinho até antes do tempo aí. Vocês têm alguma dúvida para deixar para a gente aí? Em relação a alguma questão e tudo mais?
Deixe-me ver se eu posso pontuar uma coisa com vocês aqui, para a gente aproveitar aí o tempinho de sobra. Deixe-me ver aqui. Faz o seguinte, joga para minha tela aqui, por gentileza, no quadro. Eu vou fazer um esquema com alguns julgados aqui em relação... Valeu? Então, vamos lá, pessoal. Vou trazer para vocês aqui alguns julgados que diz respeito à liberdade religiosa. Vocês que estão por dentro aí da EGEDUC, vocês sabem que é uma banca que tem uma tendência muito grande aí de cobrar as tais liberdades, perfeito? Para a gente fechar aí com chave de ouro, e eu sou muito preciosista com vocês, essa questão que envolve os julgados. Tiago, mas julgado não é muito aprofundado, não? A gente tem no seu edital uma possibilidade, e dentre essa possibilidade, o que eu quero que você enxergue é que eu quero que você conheça. Você conhecendo, se cair na prova, você não se surpreende. O primeiro que eu trago para você aqui é no tocante à questão do documento de identificação. Veja, houve aí no caso concreto, deixa eu me colocar já o segundo para a gente ir adiantando aqui. Beleza. Houve aí no caso concreto uma questão muito interessante que envolvia o uso de apetrecho religioso em foto de documento oficial. E o julgado é o seguinte, veja, perceba o seguinte, um indivíduo, um cidadão, ele poderia aparecer em foto de documento oficial com o uso de seus apetrechos religiosos? Eu quero que você anote que sim, ele pode usar apetrechos religiosos em foto de documento oficial, desde que o uso desses apetrechos religiosos não venham a ferir a sua identificação. Primeiro ponto, já para a gente também não perder muito tempo. Aqui eu quero que você se ligue em outro contexto. Tem lei de crimes ambientais no seu edital? Sim ou não? Sim, tem lei de crimes ambientais. Eu quero que você perceba uma coisa. Chegou ao STF o seguinte julgado que envolvia justamente as questões de sacrifício de animal em religião de matriz africana. Sacrifício de animal em religião de matriz africana. De certa forma, subiu e houve esse conflito. Meio ambiente, religião. A gente sabe, e eu quero que você anote também. Não há hierarquia entre os direitos. Mas existe uma tal relativização para que exista o quê? A aplicação do direito. Perfeito? Desde que não venha a ferir o núcleo essencial. Tá tranquilo. Aqui, chegou o STF e ele afirmou o seguinte, olha, em religiões de matriz africana, seria possível, sim, o sacrifício de animal. Seria possível, sim, o sacrifício de animal. Porém, esse sacrifício não pode vir a ser doloroso para o animal. Então, ele firmou pela constitucionalidade desse tipo de ritual. Beleza? Vocês estão comigo? Vamos fechar aqui com chave de ouro. E o terceiro julgado que eu queria colocar para você aqui diz respeito que eu coloquei no simulado. Obrigatoriedade de Bíblia. Lei estadual que obriga Bíblia, tanto em escolas como também em bibliotecas públicas. Poxa, no caso concreto, eu posso realizar esta obrigação? Não. Seria inconstitucional que eu obrigue que uma escola pública ou que a biblioteca pública tenha exemplares de Bíblia aí expostos. Beleza? Tomei com algumas perguntas, inclusive, me distrair aqui. Tá tudo certo para domingo? Claro! Domingo eu quero vocês lá, pra gente vibrar um bocado. Sobe isso de prova, hein? Preparei questões sensacionais pra gente poder trabalhar domingo, hein? Obrigado, Cadu. Tamo junto. Galera, professor pode responder o PDF das questões de hoje? Já foi disponibilizado, já enviei o PDF. Beleza? Para vocês trabalharem aí.
Show de bola? Exatamente, o Estado é laico. Então, como é que eu vou, de certa forma, coadunar esses aspectos? Não tem como. Há um conflito. Então, eu tenho de realizar a questão que envolve a liberdade. E quando eu falo em liberdade, eu quero que você não, de jeito nenhum, tá? Eu quero que você não associe essa liberdade com alguns contextos que podem gerar até polêmica. Por exemplo, que chegou também a esse contexto, tanto do feriado, como também símbolos religiosos em repartições públicas. Pô, existir feriado religioso. Peter Parker. Já me chamaram de Clark Kent, de Harry Potter, agora de Peter Parker, bicho. Tá, bora voltar. Então, a questão que envolve existir feriados religiosos e também símbolo religioso em repartição pública. Pode existir e não fere a laicidade do Estado, beleza? Né? Pô, aí vamos imaginar, né? Isaqueu contratou um bruxo, contratou o Homem-Aranha e contratou o Super-Homem. Como é que pode um negócio desse? Meu Jesus amado. Então, beleza, galera. Ó, pra gente fechar aqui com chave de ouro, né? O contexto aqui. Você sabe que a liberdade religiosa ela pode ser exercida tanto em locais de internação civil e também militar. Isso você já sabe e eu sei disso. Só que eu quero que você associe aqui locais de internação civil, como, por exemplo, a hospitais, beleza? Que houve uma questão recentemente cobrada por uma das bancas aí que eu venho examinando e que, poxa, houve um caso concreto em que o cidadão estava no hospital e ele queria receber o seu líder religioso. E o seu líder religioso seria um líder de uma religião de matriz africana. E, dentre as alternativas, uma delas mencionava o seguinte, olha, o diretor do hospital, ele não pode autorizar. Pô, ele tem que autorizar. Primeiro ponto é esse. Segundo, ele não tem que pedir permissão às outras pessoas que estão ao redor. Essa liberdade tem que ser exercida, beleza? Então, quando o cara fala em entidade civil, aqui no caso concreto, você pode associar alguns contextos de caso concreto que podem vir a acontecer. Beleza? Essa pontuação final aí pra gente, cara, tá fechada com chave de ouro. E eu queria, de certa forma, também trazer esses julgados para vocês. Não assim, pô, dizendo, eita, vai cair. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero que vocês conheçam, para vocês não se surpreenderem na hora da prova se acontecer. Beleza? Então, pessoal, vamos fechar aqui com chave de ouro essa live. Eu quero agradecer demais vocês a participação. Vocês são 10, hein? Estão sempre participando, colocando gabarito. Cara, veja, o que eu acho interessante que você observe, pelo menos até no pouco tempo que a gente tem aqui, é justamente a posse do presidente que eu trouxe para você, beleza? Você pode até falar comigo no Instagram, que até com mais tempinho eu discorro isso para você e eu tiro essas dúvidas, beleza? Mas aí, para o caso concreto, até pela questão que a gente trouxe aqui, eu quero que você observe o prazo de 10 dias aí para o presidente da República, no contexto do poder executivo, beleza? Por enquanto, aqui, na aula que a gente está fechando, eu quero que você coloque isso aí para você. Mas pode falar comigo no Instagram lá, tá? @TiagoAbarreto, que aí vai ser o maior prazer do mundo tirar essa dúvida para você e até discorrer um pouco mais, beleza? Show, Rebeca, obrigado, tamo junto, sempre presente aí, né? Milhouse Júnior, tamo junto, viu? Galera, tamo junto, agradeço demais vocês a participação, como já falei. Desculpa, assim, em alguns momentos eu falo muito rápido, pô, é aquele ritmo de estar aberto e eu fico frenético junto com vocês. Pô, já falei, a minha história, eu sou concurseiro também, né? A gente vive o concurso público todos os dias, eu sei como é frenético ter tal aberto, beleza? E eu sei que a parada é isso mesmo. O treino é o seguinte, você vai todos os dias à academia e se hidrata, toma uns 2 litros de água por dia, tá show, beleza? Então, quem tiver dúvidas aí, pode me procurar no Instagram, @TiagoBarreto, beleza? É uma noite muito boa, enriquecedora para vocês e para mim também. Para mim poxa, eu aprendo muito com vocês também aqui nessa vivência, poxa, para mim é muito gratificante mesmo. Eu tenho nem palavra para descrever esse momento que a gente tem aqui, tá? É gratificante demais para mim. Então, pessoal, agradeço muito vocês aí. Qualquer dúvida, já falei, meu Instagram já foi dito aí. E eu quero agradecer vocês. Valeu, fui!